Fala, meus amigos, e aí, como é que vocês estão? Em paz? Aqui quem fala é Caio Arruda, educador social, amigo das infâncias, amigo das juventudes, e hoje a gente vai debater o grande assunto que está rolando durante essas 2 semanas, que são os legendários. Mas a ideia principal não é aqui trazer o que é o legendário, sabe? A gente vai passar rapidamente pelo que é legendários. Eu vou deixar aí na descrição alguns vídeos que serviram como pesquisas para a gente embasar a nossa opinião, mas a gente vai focar aqui muito sobre a minha experiência particular sobre esse divisor de águas, sabe? Do que é ser homem. Então, passando bem rapidamente, o que são os legendários, né? O legendário, ele tem essa proposta de reafirmar essa masculinidade, né? De trazer de volta essa masculinidade, essa virilidade do homem que vai melhorar a família, né? Que vai transformar o caráter desse homem. Então, eles têm essa ideia principal de subir na montanha, onde o homem passa 72 horas, e lá dentro desse espaço, né, em cima da montanha, a gente não tem muita informação do que acontece, porque eles, quando descem, eles não podem falar o que é que acontece lá em cima, mas a gente sabe que quando esse homem desce, ele volta transformado. Então, se ele era um homem que traía a sua companheira, se era um homem que era um mau pai, que tinha maus relacionamentos, ele volta mudando, transformado, né? Então, eles têm uma frase que eles são inquebrantáveis diante do pecado, mas quebrantáveis diante de Deus, né? Então, bem rapidamente, quem já participou mexeu muito comigo, principalmente quando eu vi o Neymar pai, eu já imaginei que o próximo legendário será o Neymar filho, né? Então, eu acho que esse meu pensamento, que eu não sei se vai se confirmar, demonstra bastante essa ideia que acaba se formando assim com os legendários, né? Que muitos dos vídeos que a gente viu são homens merdas, né? A gente pode dizer assim, que são homens que traíram as mulheres durante 22 anos e depois que participou do Legendário, ele mudou, né? Então, homens que são acusados de homicídio, de espancar outras pessoas, de quase serem presos, e aí eles vão, sobem a montanha, quando voltam, eles voltam transformados. Recentemente a gente viu o Tirolipa, o Caio Coppola, a gente tem o Primo Rico, né? Então são pessoas de caráter que são duvidosos para aquilo que eu acredito do que é ser homem. É, então, quando eu vejo essas pessoas que participaram, eu não sei se eu queria estar no mesmo lugar do que eles, no mesmo lugar que eles acreditam que vai trazer essa transformação para eles, né? Então, nitidamente, assim, eu acredito que existe essa comercialização da fé. Então, o valor mínimo do Legendários é 1.490. Então, a gente já vê que não chega a ser elitista, né? Mas faz essa divisão de qual homem que pode participar do Legendários e qual não pode, né? R$ 1.500 é o valor do salário mínimo que a gente tem. Então a gente acaba fazendo esse recorte. O valor máximo dele, se eu não me engano, é R$ 81.000, sabe? Então eu vi um corte do Luigi que ele fala sobre hoje nas redes sociais, né? Nesse recorte da nossa vida, que são o Reels, o TikTok, né? O YouTube Shorts, o que vale é parecer que você é e não ser. Então, se esses homens, muitas das vezes, né, esses erros que eles cometeram dentro do relacionamento, muitos deles vieram a público. Então, por exemplo, no caso do Tirolipa, a gente já viu o caso dele de cancelamento na farofa da GK, que ele foi culpabilizado, se eu não me engano, ele respondeu esse processo de assédio sexual, se eu não me engano, né, onde ele desamarrou o biquíni da menina que estava ali numa dinâmica relembrando a banheira do Gugu.
Então, o Primo Rico, né, o pai do Neymar estão sempre envolvidos nesses casos de não serem bons pais, né? Bons homens para dentro do seu relacionamento. Então, quando eles vestem aquela camisa laranja do Legendários, eles sobem a montanha, eles fazem um reels, um corte de 30 segundos, demonstrando que eles são novos homens, né? Então, não tem como a gente ter essa certeza. Quem tem essa certeza são as pessoas que convivem com ele. Mas isso é muito bom para a imagem que eles querem passar para a gente, né? Então, eles são eles fazem parte desse grupo que é o legendário de homens fiéis, de homens que se preocupam com a comunidade, né? De homens que fazem voluntariado para ajudar pessoas, enfim. É, e aí o que estourou, que trouxe esse boom, né, esse hype, né, foi depois que a VTube postou o vídeo da volta do Eliezer. E aí esse é um outro ponto, sabe? Nós, homens comuns, né, homens do dia a dia, é muito perigoso a gente olhar para essa mudança, para essa transformação, para esse tipo de evento e acabar acreditando que para nossa transformação a gente precisa acessar esses lugares de o preço mínimo ser R$ 1.490, sabe? Então, esse é o foco principal que eu quero trazer aqui para vocês, né? Como que nós, homens comuns, homens do dia a dia, homens do mundo real, não do TikTok, como que a gente pode acessar esse lugar de transformação, sabe? Eu não vou ser hipócrita, eu já acessei esse lugar de sentar em roda com homens e discutir o que é ser homem, né? De me sentir incomodado através do que as minhas amigas, do que a minha companheira me traz, né? Sobre, pô, cara, que você tá vacilando, você pode melhorar nisso, né? Então, a partir dessas demandas que as mulheres me trouxeram, eu tenho, como eu já falei lá no Instagram, né, eu tenho a sorte de ter muitas amigas mulheres. Então, quando eu paro na roda com elas, né, eu escuto elas comentando sobre o relacionamento, sobre um ficante merda que vacilou com elas, né, um namorado que traiu, um pai que não é presente, sabe? Então, pô, eu cresci num lar de muitas mulheres, então eu ouvi minha mãe com muitas queixas do meu pai. Minha mãe se separou, eu ia fazer 2 anos, minha irmã tinha 1 ano. Então, minha mãe nunca fez a caveira do meu pai. Ela sempre falou que a gente ia descobrir como que ele era com a gente, né? A falta que ele estava fazendo naquele momento de não ser presente, a gente ia perceber pela gente mesmo. E foi exatamente isso que aconteceu. Então, eu nunca tive essa referência de pai, eu tive que buscar isso, né? Eu nunca tive nem referência de pai, nem referência de homem. Então, eu precisei buscar isso fora, sabe? Com os amigos, na escola, eu tive o meu avô, sabe? Outros homens me fizeram quem eu sou hoje, mas também e principalmente as mulheres que estão à minha volta. Então, esse é um ponto assim que eu observo no Legendários, quando eles se rodeiam num ambiente onde só tem homem, por exemplo. Então, muito dos vídeos que a gente vê lá no TikTok, nas redes sociais, são mulheres que praticamente forçaram esse cara a ir. Não foi uma mudança interna, um incômodo, sabe? A gente costumava falar nos grupos de masculinidade que o homem precisa se sentir incomodado. Então você precisa se sentir incomodado com a forma que você se comporta no mundo, com as violências que as mulheres sofrem, né? Então, eu ter duas sobrinhas, uma hoje com 16, outra com 7 anos, isso me trouxeram várias situações que mostrou que o machismo fazia muito mal para esse mundo que elas viviam. Então, eu precisei começar essa mudança por mim. Então, essa mudança começou internamente, foi quando eu conheci o Memo, quando estava roletando o Instagram e descobri esse grupo de masculinidades, que resumindo muito, o que que era? A gente sentava em roda quinzenalmente, de 15 em 15 dias, e cada um trazia um incômodo, né? Algo que já não fazia sentido para esse homem que a gente quer ser e que a gente precisa ser
para a sociedade de hoje, né? As mulheres já estão organizadas há mais de 100 anos, então elas trouxeram a demanda para esse mundo masculino, esse nosso mundo. Então a gente trazia algumas demandas e a gente sentava em roda ali para discutir, para debater, para ajudar, sabe? Para colocar para fora esse incômodo. Então, no meu caso, eu levei o assunto de eu não conseguir ser um homem carinhoso, que foi o incômodo que a minha companheira me trouxe, e isso estava ferindo o meu relacionamento, né? Então eu sentei em roda ali com os caras, quando eu abri isso para eles, eu ouvi outras perspectivas. Pô, cara, eu também era desse jeito, sabe? No começo você precisa forçar isso, né? Então, enquanto você tá vendo ali um filme, você dá a mão para sua companheira, isso no começo vai ser forçado, mas depois vai começar a vir com uma naturalidade. Então, foi muito poderoso e foi um divisor de águas até o momento de eu criar um grupo de masculinidades com outro amigo, a convite do Vinícius, que ele é advogado, ele preside hoje na OAB, a cadeira de Direitos Humanos. Então ele tem toda uma dinâmica, sabe? Para a gente sentar em roda, para a gente poder debater, colocar as nossas questões para fora. Então a gente criou o Homens em Círculo, que a gente fez o primeiro encontro foi ao vivo, mas os outros a gente fez online, sabe? E super funcionava assim, cara. Era super poderoso ver homens de diversas idades se descobrindo, sabe? Colocando na mesa aquilo que não fazia mais sentido para eles. Então, eu acho que essa a função desse vídeo. Trazer para o homem comum, para um homem do dia a dia, que ele não precisa subir na montanha e nem pagar R$ 1.490 para ele se redescobrir, sabe? Começar a ser o homem que a companheira pede para ele. Ele não precisa subir na montanha, cagar no mato para deixar de trair a mulher, sabe? Um recorte bem legal de se fazer. Eu já fui esse cara que traía a mulher, sabe? Não essa minha companheira agora, mas quando eu era jovem, né, eu tinha esse comportamento aonde a sociedade falava para mim que eu era mais homem se eu comesse o maior número de mulheres possíveis. Então, quanto mais mulher eu tivesse, mais mulher eu pegava, né? Mais homem eu me sentia, né? Então, isso é um traço da masculinidade, no machismo que a sociedade joga no nosso colo desde criança. É dessa forma, né? Até mesmo eu, como educador, as brincadeiras que a gente faz com menina, com menino, são diferentes, né? A menina é sempre voltada para o cuidado, enquanto o homem está sempre ali na competição, querendo ser o melhor, né? Então, realmente uma estrutura que permeia a nossa sociedade, que nos atravessa, não tem como a gente fugir disso, né? E enquanto a gente não traz uma reflexão, sabe? Enquanto a gente não olha à nossa volta e percebe essas demandas que as mulheres estão nos trazendo, eu acredito que não existe uma mudança real. Eu não acredito nessa disruptividade, assim, sabe? Que você vai passar 72 horas com fome, com sede, em cima de uma montanha, com um montão de homem gritando no seu ouvido, para você voltar e ser um adulto funcional dentro da sua casa, sabe? Alguém que ajuda a sua mulher, que é um bom pai, que é um bom marido, que é um bom filho, sabe? Eu acredito que isso precisa vir de uma mudança interna. Então, esse é outro ponto. E lá eu vejo muito eles falando sobre essa uma masculinidade, assim, sabe? E no grupo de homens, quando a gente senta em roda, a gente fala sobre masculinidades, né? Então, por quê? Existe o homem gay, existe o homem trans, e lá eles focam muito nessa masculinidade do homem viril, do homem provedor, que nada mais é do que esse velho homem, sabe? É, E aí, algo bem legal, assim, que eu vi um comentário, eu fui assistir o vídeo de um dos legendários, né? De um dos principais legendários, que era um relato dele contando que ele traiu a mulher dele
muito tempo, se eu não me engano, quase 22 anos, e ele precisou participar do Legendários para parar de trair a mulher dele. E aí, em um dos comentários, muito sensata, a mulher comentou: eu queria ver se fosse ao contrário. Esse discurso que a gente vê do homem, né? Ah, eu traí a mulher, mas agora eu me arrependi, eu sou um novo homem. A gente nunca vê esse discurso da mulher, sabe? Ah, eu traí o meu marido e agora eu entrei para a igreja e eu sou uma nova mulher, sabe? Porque a nossa sociedade não permite isso. Se uma mulher for para a internet com esse discurso, a gente já sabe do que ela vai ser xingada, para qual local que ela vai ser deslocada, né? Então eu achei muito inteligente esse comentário. E se fosse ao contrário, se fosse mulheres criando um grupo para ser melhores mulheres, porque elas estão assumindo que traíam o marido, que não são boas donas de casa, por exemplo, né? Porque é esse lugar que a sociedade coloca as mulheres, né? Do lar, dentro de casa. Então eu achei bem sensato assim esse comentário. Não existe mudança sem reflexão. Então é exatamente isso. Eu não acredito na mudança desses caras enquanto eles não pararem para ouvir a própria mulher deles que estão dentro de casa. É algo bem legal também de se trazer, cara, é que o homem faz de tudo. Ele sobe na montanha, ele caga no mato, ele paga 81 mil reais, 1.490 reais, mas não, para não fazer terapia, né? Então, dentro dessa mudança, junto das rodas de masculinidade, ouvindo outras perspectivas, e muito bom frisar, quando eu participei da roda de masculinidade, não tinha um valor, a gente não precisava pagar por isso. Então a gente ia para Casa Nara, que é uma casa lá na Lapa, no centro do Rio de Janeiro, e a gente dava a colaboração que a gente podia para manter aquele espaço que a gente estava se reunindo. E quando a gente criou o Homens em Círculo, né, juntamente com o Vinícius, a gente não cobrava nada, a gente nunca cobrou, simplesmente a gente estava lá por acreditar nessa necessidade, nessa urgência que é se discutir como homem. Era como se fosse uma terapia em grupo, não era, mas era como se fosse, sabe? E aí então eu senti a necessidade de procurar uma psicanálise para para poder discutir. Eu fui morar junto, né? Depois desse primeiro eu acessei o Homens, o Memo, participei das rodas de masculinidade. Depois tem 3 anos que eu vim morar junto com a minha companheira, os conflitos começaram a aparecer. E aí eu precisei dessa ajuda profissional para eu levar para ele todo esse incômodo que eu estava tendo, todas essas demandas que ela estava me trazendo, sabe? Então, ao invés de pagar 81 mil, 1.490 reais, eu acho que é mais barato e mais benéfico, assim, a mudança quando você vai procurar uma análise, uma roda de masculinidade, por exemplo, porque é uma mudança que ela é gradativa, sabe? É aos poucos que a gente consegue refletir. Não existe, eu não acredito mais uma vez nessa mudança que você vai criar essa disrupção, sabe? É algo aos poucos, porque você precisa se refazer mesmo, né? A gente precisa desconstruir para depois construir, deixar para trás tudo que falaram pra gente o que era ser homem, sabe? E aí, para finalizar, a gente começou falando sobre o que é os legendários aqui no Brasil. E aí, se a gente fizer uma pesquisa rápida, eles se dizem que eles não são de nenhuma denominação religiosa, né? E aí, quando a gente vai ver a base dos legendários, como eles começaram, né? Então, ele começou lá na Guatemala. Eu não me recordo o nome do responsável que começou esse movimento, mas a base dele é a teologia da prosperidade, aonde se acredita que quanto mais se tem, mais abençoado você é. Então, no mundo real, esses homens que nós somos, esses homens comuns que acordam 4h30, 5 horas da manhã para ir trabalhar
e voltar para casa com um pouquinho de dinheiro para dar um sustento, um lazer para nossa família, sabe? A teologia da prosperidade é muito ruim a gente acreditar, sabe? Que quanto mais abençoado, quanto mais dinheiro eu tiver no bolso, na conta, mais abençoado eu tô sendo, mais Deus está olhando para mim, sabe? Então, eu acho que era essa ideia que a gente queria trocar. É, eu vou deixar os vídeos aqui que serviram de pesquisas para a gente, sabe? Para a gente poder embasar a nossa opinião. Eu gosto de consumir bastante conteúdo antes de vir dar a minha opinião, tanto até que eu fui consumir os próprios legendários para entender o que eles falam deles mesmos. E eu não consegui concordar com o ponto de vista deles, sabe? E aí, um adendo para a gente fechar, né? Eu, como educador, tendo um projeto socioeducacional e ambiental também, recentemente eu vi um vídeo, se eu não me engano, do Matando Matheus a Grito, aonde ele demonstra o quanto que eles deixam de lixo, por exemplo, nessas montanhas que eles vão subindo. Então, para finalizar, se você não consegue levar nem o seu lixo quando você vai brincar de acampamento com seus amiguinhos na montanha, você vai conseguir ser um novo homem?